Bom dia, fala aí pessoal, tudo certo? Eu espero que sim. Sim, tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos lá. Atos 7. Atos 7, abre sua Bíblia em Atos 7. Se alguém puder ir compartilhando para me ajudar, vai ser muito bom. Vamos lá, Atos 7. Aqui nós temos o discurso de Estevão. Até a última live que nós fizemos, nós chegamos até Atos 6, nós vimos Atos 6. Em Atos 6 acontece a escolha dos 7 para servirem e Estevão é levado preso. E nós vimos que Estevão é levado preso e que o rosto dele brilha, porque ele foi acusado, né? Como não obedecer à lei, está falando contra a lei e tudo mais. Então, para a gente dar início, eu gostaria que nós lêssemos apenas agora para dar início o versículo 54 do capítulo 7, 58, ou 54 e 56. Vamos lá. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes deles contra ele. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. Então disse: Vejo os céus abertos e o Filho de um homem de pé à direita de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe nossa manhã. Pai, em nome de Jesus eu oro, agradecendo esse momento, agradecendo essa conexão, agradecendo por essas pessoas que vão assistir agora e as que vão assistir depois. Pai, eu agradeço porque o Senhor tem colocado coisas novas em nossos corações para que a gente possa mandar e entregar às pessoas. Pai, não nos torne um coração egoísta que recebe conhecimento e guarda apenas para si. Nos ajuda a sermos como o Senhor foi. Sempre que recebemos o pão, levantarmos, darmos graças e partimos esse pão. Senhor, tem misericórdia de nós, leva a cura onde necessita de cura, libertação onde precisa de libertação. Pai, por favor, leva a salvação àqueles que estão cativos, porque o Senhor é o único que tem poder para nos salvar. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. O capítulo 7 de Atos é o maior capítulo de todos. O capítulo 7 é o maior capítulo do Novo Testamento. Nós temos 60 versos, então nós temos que correr aqui para passar por eles, tá bom? Vamos lá. Ele é o maior, né? E partindo desde o início até agora, nós começamos a entender e perceber a incredulidade dos judeus. Os judeus não acreditavam, mesmo que tivesse provas e argumentos, eles não acreditavam que aqueles discípulos estavam falando sobre o Messias. Eles não acreditavam mesmo depois de Cristo ter ressuscitado dos mortos. Então a incredulidade era muito grande. E aí o que acontece? Estevão é preso e ele começa a pregar a Bíblia. E aí ele faz um resumo de todo o Antigo Testamento, a história de Israel. Então, se você um dia alguém falar assim, eu queria muito saber a história de Israel, pega o Atos 7, pega o que Estevão pregou e lê do começo até o final. E aí você vai perceber que está ali um resumo muito bem feito de todo o Antigo Testamento. Mas o que acontece? Mesmo alguns duvidando, alguns sacerdotes vinham à fé. E para que um sacerdote viesse à fé, tinha que ser uma. Imagina essa discussão para um sacerdote vir à fé. Ele mudar a perspectiva dele de mundo e se converter ao Deus Jesus, no caso. Então, ao mesmo tempo que muita resistência acontecia, ao mesmo tempo os apóstolos e os diáconos da igreja, eles argumentavam com muito fervor e com muito amor e com muita sabedoria e conhecimento das escrituras. Imagina o que era preciso para convencer um sacerdote de que Jesus era o Messias, que não precisava mais fazer sacrifício porque o sacrifício já tinha acontecido. Amém? Então, quando nós percebemos que
os fariseus, alguns recusavam, os sacerdotes, alguns recusavam e alguns se submetiam, não era só uma rejeição intelectual. Era sim algo que estava apontando já para a entrada de nós, os gentios, na fé em Cristo Jesus e no Deus verdadeiro, Deus de Israel. Amém? E aqui o sermão de Estevão, ele é dividido em 3 partes, né? Uma parte vai de Êxodo de Gênesis a Êxodo, que ele faz o resumo, Êxodo até Deuteronômio e Josué e Reis. Então ele faz o resumo dessas 3 partes. E essas 3 partes são divididas em 5 partes. Primeira parte ele fala dos patriarcas, que vai do verso 2 até o 16. A segunda parte ele fala de Moisés, que vai de 17 até 44. E Josué e Juízes de 44 e 45. E aí fala de Davi e Salomão, 45 até 50. E ele faz uma aplicação do sermão do 51 até o 53. E aí nós vamos entrar agora no texto propriamente dito, né? Fala o seguinte, o primeiro verso. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras essas acusações? Então, quando o pessoal chama ele, eles perguntam, e aí? O que está acontecendo? Porque o que acontecia naquela época, eles julgariam e teria pena de morte. Então, eles ouviam as pessoas. Porque você vai perceber que o cara fala assim, e aí, a sua acusação é uma acusação contra você, e aí, isso é certo, isso é errado? E aí você vê que Estevão vai falar demais. Então, você pensa, era só ele falar assim, não é, a acusação é falsa. Mas ele discorre um discurso, por quê? Porque aquela comunidade tinha o costume de ouvir as pessoas. E ali quem está falando não é qualquer um, é um diácono de Cristo. Então ele fala muita coisa a respeito de Jesus. Verso 2. A isso ele respondeu, irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse, saia da tua terra e do meio da tua parentela, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Na primeira parte, o que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, pessoal, vocês estão defendendo, vocês estão me acusando e brigando e até matando por conta de Moisés e do templo, mas o Moisés e o templo não são essenciais para a fé judaica, para a fé de Abraão. Por quê? Porque Abraão, ele sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra e não chega à terra que é Canaã, não chega a essa terra prometida. E ele também não adora em nenhum dia da sua vida no templo. Porém, Abraão é o pai da fé. Porém, Abraão é o símbolo de saída da sua parentela. Ele está querendo dizer assim, Deus está já falando há muito tempo, sem necessariamente estar no templo. Então, vocês estão brigando por isso, mas isso também não é o essencial da nossa fé. E aí ele começa o discurso, a gente percebe no verso 2 que ele começa o seguinte, irmãos e pais. Ele está discordando, ele está confrontando os homens, mas mesmo assim ele confronta de uma maneira educada, de uma maneira respeitosa. Ele discorda, mas discorda com muito respeito. Verso 5. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filho, Deus lhe falou dessa forma, seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirem como escravo. E depois sairão dali e me adorarão neste lugar. Verso 8. E deu a Abraão a aliança da circuncisão, por isso Abraão gerou Isaque e circuncidou no 8º dia.
Mais tarde, Isaac gerou Jacó e os 12 patriarcas. Aí que ele está falando assim, ó, Deus apareceu antes do templo e Deus apareceu, ó, Deus falou com Abraão antes do templo e Deus apareceu para Abraão antes da terra. Então vocês estão apedrejando, brigando, discutindo, defendendo, mas Deus, ele não deixou o templo, não deixou a terra. O que ele entregou foi um povo para a terra, um povo para o templo. Deus tem um compromisso com o seu povo. E Estevão está apresentando isso. Pessoal, prestem atenção. Vocês perderam o time. O time do tabernáculo, o time do templo, o time do templo passou. O tempo da terra também passou. Deus agora quer outros povos. Aqui Estevão está agindo como um profeta. Por quê? Porque ele já está vendo que Deus quer os gentios. Deus quer todos os povos. Amém? Verso 9, vamos lá. Atos 7, verso 9. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as tribulações, dando a José favor, sabedoria diante do faraó, o rei do Egito. E este tornou governador do Egito e tudo o seu palácio. Governou de tudo no Egito e também no palácio do faraó. Aqui o que acontece? Estevão está falando sobre a terra. Pessoal, ó, a terra não é o fundamental da nossa fé. O templo não é o fundamental da nossa fé. Presta atenção que vocês estão equivocados. Nós estamos falando de Jesus agora, o Messias. O Messias é mais importante do que qualquer coisa. O Messias é o templo. O Messias é o tabernáculo. O Messias é o Éden. Então, ele está falando agora outro ponto. Ele está falando, gente, ele começa agora esse argumento. Vocês sempre rejeitaram os enviados de Deus. Deus envia um homem e vocês sempre rejeitam. Vocês sempre têm um coração duro. Ele está falando isso. Por quê? Ele começa apresentando José. José foi vendido. José foi rejeitado. José foi rejeitado, mas como Deus escolheu ele e estava com ele, Deus o elevou sobre todos os governantes. Ele governa sobre o Egito. Ele administra de uma forma que não gera morte na vida do povo. Deus também mostra que o povo sempre rejeita os profetas. Foi assim com José e a gente vai começar a ver que foi assim com todos os profetas. Amém? Verso 11. Depois houve fome no Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez reconhecer os seus irmãos e o faraó pôde conhecer a família de José. Lembra que eu falei que aqui é um resumo, né, do Antigo Testamento? Aí o que acontece? Ele está resumindo a história e está apontando os pontos que ele acha que é muito importante para entendermos o Evangelho. Ele está falando o seguinte, ó, presta atenção, não há nada de novo debaixo do sol. Vocês estão me rejeitando, estão brigando comigo, por quê? Porque vocês também rejeitaram José. José foi enviado. E aí o que acontece? Ele está explicando, ó, e nós só estamos aqui, por quê? Porque um dia teve fome e fomos enviados para cumprir a promessa de ser escravo 400 anos. Então, Deus aparece a Abraão, Deus envia Abraão, Deus aparece a José, Deus envia José, mesmo que de maneira perseguida, Deus envia o povo para o Egito e o Egito vai cumprir a profecia de 400 anos de escravidão. E aí depois o povo sai para a sua terra prometida. Vamos lá, 14, verso 14, Atos 7, 14. Depois disso, José mandou buscar seu pai. Aí pede para buscar Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então, Jacó desceu do Egito, aonde faleceram, e ele e nossos antepassados, seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali pelo filho de Amor, por certa quantia. E aqui ele está deixando bem claro. Gente, Abraão não tinha herança, Abraão não viu a terra, Abraão não chegou à terra. A única coisa que ele tinha era um túmulo que ele comprou. Vocês estão preocupados e xingando e brigando por causa disso? Não tem. Vocês estão dizendo que amam os profetas, mas vocês perseguem os profetas. Ele está explicando e apresentando um ponto.
Deus usou José para preservar a herança e Deus exaltou José para salvar o povo de Israel. Na verdade, o povo hebreu, né? Ele está exaltado à direita do Pai. Quem está aqui, o José é um arquetipo de Cristo, né? Então ele está exaltado, Jesus está exaltado à direita do Pai e Josué estava à direita do faraó. Aquele ele foi vendido, traído, ele foi enganado, ele foi acusado falsamente, tudo como Cristo. Então ele salva o povo, tudo é um arquetipo de um tipo de Cristo, né? Então 17, aí é um trecho longo que nós vamos ler, né? A gente vai passar bem, tentar entender bem esses textos, tá? Atos 7:17. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do povo. Lembra que foi 75 pessoas para o Egito. E aí depois Faraó fica preocupado porque os hebreus são é um povo muito numeroso. Então outro rei que não sabia nada a respeito de José passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados. Aqui está se cumprindo a promessa que Deus havia prometido. Obrigando-os a abandonar os recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na sua casa, na casa de seus pais, quando foi abandonado. A filha do faraó o tomou e criou como se fosse seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado pelo egípcio, saiu em defesa do oprimido e vingou-se matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus estava usando para salvá-lo, mas eles não compreenderam. Perdão. Aqui Estevão está apresentando novamente. Gente, vocês rejeitam os profetas. Até Moisés vocês rejeitaram de primeira. E aí, é claro que o Moisés, ele mata um cara, mas aí quando ele vem de novo, com mais paciência, sendo um pacificador, os caras falam assim, quem colocou você juiz sobre nós? E aí o povo de Israel rejeita novamente o libertador, que depois vem a ser o libertador com o poder de Deus. Aqui, provavelmente, ele tenta com o poder das suas forças, mas logo mais ele vai tentar com o poder de Deus e isso vai dar muito certo. Moisés foi educado, nós estávamos no versículo 25. Ele pensava que o seu irmão compreenderia que Deus usaria para salvá-lo, mas ele não compreendeu. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando, tentando reconciliar os homens, e os homens disseram o seguinte, ele disse para os homens, na verdade, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse, quem o nomeou líder ou juiz entre nós? Quer matar-me, como fez com o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passando 40 anos, apareceu Moisés, um anjo, numa labareda, na sarça, que não se queimava, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e aproximou-se para observar. Ouviu a voz do Senhor. O Senhor disse, eu sou Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Aqui, Estevão está interpretando e dando uma visão também sobre o acontecido que está escrito na Bíblia. Então o Senhor lhe disse, tire as sandálias do seu pé, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão do Egito em cima do meu povo. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-los. Vem agora e eu enviarei de volta para o Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado essas palavras. Quem o nomeou líder? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas, Deus levará de dentro de vocês o seu irmão, um profeta como eu. E aqui Estevão já está apontando que Moisés já apontava para Cristo. Meu Deus, me ajuda aqui.
Ele estava na congregação no deserto com um anjo e lhe falava no Monte Sinai e nos outros antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecê-la. Ao contrário, rejeitaram em seu coração e no seu coração mesmo voltaram ao Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois o Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Aquela ocasião fizeram um ídolo de bezerro, trouxeram o sacrifício, fizeram a celebração em honra do que as suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e entregou a adoração aos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante 40 anos, ó nação de Israel. Em vez disso, levantaram o santuário a Moloque e a estrela de Deus Refnã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio na Babilônia. Então aqui ele está explicando, que Moisés foi levantado, Moisés foi trazido de Deus por um anjo, entregue para libertar o povo, mas mesmo assim o povo rejeitou. E mesmo quando estava caminhando com Moisés, quando Moisés está recebendo a lei, o povo abre mão de Deus e faz um ídolo para si mesmo. Então, Estevão está defendendo o ponto. Vocês só estão aqui, debaixo do Império Romano, porque vocês pecaram contra Deus. Vocês desobedeceram e rejeitaram os profetas. E o próprio Moisés falou sobre o Messias, que é Jesus, que vocês estão negando. 44. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levantaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus. Pediu que lhe permitisse para providenciar uma habitação para Deus, mas foi Salomão que lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta: os céus é meu trono, a terra é estrado dos meus pés. Que espécie de casas vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Aqui Estevão está defendendo o ponto de que Deus não precisa de templo. Deus se alegrou, esteve no templo, manifestou a sua glória no templo, mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aqui ele está falando do templo de Salomão em Israel. Não venha me falar que existe templos hoje. Não existe. Tragam seu dízimo no templo, na casa do Senhor. Hoje não existe templo. Existe lá em Israel um pedaço do muro do segundo templo que foi destruído. O povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Aqui Deus está falando. E aí Estevão vai falar algo que é extremamente poderoso. Versículo 51. Sempre, assim como seus antepassados, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Quando você não ama Cristo e não entende o tempo que Deus está, é até irônico, Porque o pessoal tá assim, vamos cuidar do templo, porque o templo é a casa de Deus, e aqueles que julgam ser os detentores da verdade de Deus não entendem que o tempo de Deus já mudou. É muito irônico isso. Sempre que Deus levanta alguém, nós rejeitamos. Sempre que Deus passa o tempo, nós continuamos no passado. Não foi diferente com Jesus. Estevão está falando, gente, vocês não estão rejeitando ao templo, a mim, vocês estão rejeitando o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Qual dos profetas? Estevão continua.
Qual dos profetas dos seus antepassados vocês não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziram a vinda do justo, de quem agora você se tornou traidores e assassino. Quando ele diz isso, ele está mexendo na ferida. Ele está falando o seguinte, vocês mataram o profeta que avisava sobre o justo, avisavam sobre esse que é o Messias. E aí isso faz com que eles fiquem furiosos. Quando eles falam o seguinte, vocês assassinaram os profetas e agora o maior profeta. E aí eles ficam bravos, né? Porque como assim você está falando que a gente não ama a Deus? Nós que cuidamos do templo, nós que cuidamos dessa terra tão valiosa. Como assim? E é muito contraditório. Por quê? Porque Deus não está mais nesse processo. E eles ainda estão guardando o que Deus não queria que guardasse. Eles deviam entregar e eles estão retendo. E aí continua. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não obedeceram. Ele faz duas acusações. Vocês assassinaram e vocês não obedecem a Deus. E o que eles queriam? Ao contrário. Eles diziam que obedeciam a Deus e diziam firmemente que não levavam morte, mas sim vida. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Agora, eu queria que nós refletíssemos uma coisa. Quando você lê a Bíblia, quando você explica a Bíblia, ela vai ser a maior autoridade no discurso. Foi o que ele fez. Ele leu e escreveu, explicou. A Bíblia, ela é a autoridade. A Bíblia, ela é a maior autoridade. Então, no momento que você explica a Bíblia e lê a Bíblia, ela vai mexer com o coração de alguém. Seja para o bem, seja para o mal. No caso aqui, você percebe que não agrada aos religiosos. Então, quando você tiver um discurso e você entender que é o Evangelho, que é a Bíblia, se ele agrada os religiosos e se ele agrada o mundo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está equivocada. Porque Estevão lê a Bíblia e aplica a Bíblia e explica a Bíblia. E isso fere os religiosos. Então, quando você chega em um lugar, em alguma casa, em alguma igreja, você percebe que você leu a Bíblia, expôs e ofendeu, ali o ídolo da religiosidade pode estar sendo entronizado. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele acusa eles de rejeitarem, mas Estevão está cheio do Espírito Santo. Levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus. Jesus em pé. A Bíblia fala muitas vezes sobre Jesus, o Filho do Homem, à direita do Pai. Ele está à direita do Pai, só que é a única vez que fala que ele está em pé à direita. Algumas pessoas querem e apresentam para nós, e eu também acho muito importante e interessante isso, que Jesus está olhando para Estevão e está dizendo o seguinte: eu vou levantar para te receber. Sabe quando você vai cumprimentar alguém e você vê as pessoas levantando para cumprimentar essa pessoa? É um sinal de respeito. Eu creio que Jesus levanta para receber no céu Estevão, de maneira muito respeitosa. De maneira muito respeitosa. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E disse: vejo os céus abertos. Estevão, eles estão atacando, eles ficaram nervosos, arrastaram Estevão e eles vão começar a malvadar com a vida de Estevão. E ele fala: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles fecharam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra eles. Se você pregar o Evangelho, fica tranquilo,
o religioso e o mundo não vai gostar. O mundo e os religiosos não vão gostar. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejar. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés do jovem chamado Saulo. É muito profundo isso, porque na lei judaica, quando você acusava alguém, você era testemunha, o primeiro a apedrejar era você. Tinha que ter 2 testemunhas. No caso aqui, a gente sabe que foi feito um suborno contra ele. As 2 testemunhas estão mentindo, mas elas tiram suas roupas, né? Pegam as pedras e apedrejam ele. E não é essas pedras que a gente compra para a construção. Não são pedras do tamanho de um pão de forma. São pedras. São pedras. E ali, o autor introduz Saulo. O autor introduz Saulo. Nessa narrativa, ele está colocando um personagem. Saulo, ele tem uma experiência com Jesus parecida com a experiência de Estevão. Ele vê a Jesus, ele tem uma experiência com a glória de Deus, só que Estevão tem no final da sua vida e Paulo tem no início da sua vida com Jesus. Estevão sabe quem é Jesus e fala, Senhor está à direita, e Paulo pergunta, quem és tu, Senhor? E outra, Paulo precisa viver uma experiência com Deus para viver aquilo que ele estava vivendo. Talvez o que aconteceu com Estevão deixou uma pulga atrás da orelha dele. Um filete de luz piscando na cabeça dele. E Estevão não precisou de uma experiência espetacular para viver o que Deus queria para ele. Ele teve essa experiência no final da sua vida. Depois de ler, estudar as Escrituras, expor as Escrituras, ser acusado falsamente, apanhar injustamente, depois de tudo isso ele tem uma experiência. E muitas vezes nós temos a experiência, assim como Paulo, mas não vivemos para a glória de Deus. Não fazemos o que Deus quer. Infelizmente. Verso 59. Enquanto apedrejavam Estevão orava, Senhor Jesus, receba o meu espírito. E nós percebemos que um discípulo de Jesus, ele vive como Jesus e ele ora como Jesus. Um discípulo de Jesus, ele vive como Jesus e ele ora como Jesus. Olha o que ele diz, parece com Jesus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Recebe meu espírito. Então ele caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Um discípulo de Jesus, ele não só ora como Jesus, ele vive como Jesus. Ele serve como Jesus, ele é cheio do Espírito Santo como Jesus era. Ele trabalha como Jesus, ele prega como Jesus, ele anda como Jesus. Um discípulo de Jesus, ele quer ser e fazer como Jesus. E aí ele ora como Jesus. Porque orar em nome de Jesus não é orar colocando essa frase no final para ter um efeito bonito. Orar em nome de Jesus é orar o que Jesus oraria. Viver como Jesus viveria. E um discípulo de Jesus que vive como Jesus, que prega como Jesus, que estuda a Bíblia, tem intimidade com as Escrituras como Jesus teve, ele ora e suas orações são atendidas. Você está preparado para orar como Jesus e suas orações serão atendidas? Ou você está orando por seu próprio desejo? Presta atenção na oração de Estevão. Senhor, não os considere culpados deste pecado. Bendito seja o nome do Senhor.
E lá em cima a gente lembra que entregaram as vestes para um jovem chamado Saulo. Se você vive com Jesus, se você está com Jesus, você ora como Jesus e suas orações são atendidas. A oração dele foi: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. E Jesus perdoa Paulo. E Jesus faz de Paulo outro mártir. A oração de Estevão foi atendida. Estevão é uma tipologia de Cristo. Ele é acusado injustamente, ele é pago para testemunhas falsas falarem contra ele, ele é acusado injustamente, houve suborno para que ele fosse preso, ele pede e perdoa as pessoas, assim como Cristo faz, ele entrega sua alma a Deus, assim como Cristo faz. José também é uma tipologia de Cristo. E Estevão, esse homem que é um diácono, cara, ele não é um apóstolo. E você querendo título na sua igreja, ele não é um apóstolo. Você querendo título na sua igreja. E um diácono faz a gente viver e pensar: como cristão nós somos tão fracos. Se você veio até aqui, se você está assistindo esse vídeo, o Espírito Santo vai testificar o seu espírito e te mostrar o que é o Evangelho, para que você possa viver esse Evangelho, para que você possa não ser um tipo de Cristo, mas olhar para um exemplo de Estevão e entender que é uma honra ser acusado, ter suborno, é necessário ter um suborno para te acusar e você mesmo assim perdoar as pessoas. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Isso fez ele interpretar a palavra de Deus da maneira correta. O Espírito Santo é um mestre. Ele vos lembrará, a Bíblia diz. Ele nos levará a ver Cristo nas Escrituras, onde quer que ele esteja. Assim como Estevão apresentou Jesus lá na época do templo, lá na época de Abraão. Ele disse: gente, isso aqui não é suficiente. O suficiente é Jesus. E o Espírito Santo, que quer nos encher, ele nos guiará em toda a verdade. Nós precisamos prestar atenção no que é ensinado e no que nós ensinamos, porque o ensino é muito importante. Conhecer Jesus é conhecer a verdade, e conhecer Jesus é conhecer as Sagradas Escrituras. Ninguém vai conhecer a Deus se não amar a Escritura. O povo de Deus é o povo mais difícil de se converter, o povo mais difícil de acreditar em Jesus, o povo mais difícil de se render ao seu pecado e colocar aos pés de Jesus é o povo crente. O povo mais difícil, a gente percebe que os judeus rejeitaram todos os profetas que foram enviados. Os judeus rejeitaram e mataram todos, até o sumo sacerdote. Até o profeta de Israel, até o Messias, eles mataram. Os judeus rejeitam a graça de Deus. O Evangelho chega a nós por essa rejeição. Então, em sua soberania, é aquilo que as pessoas dizem: cara, como entender a soberania de Deus? Como entender a majestade do conhecimento de Deus? Ele faz o povo hebreu, o povo judeu rejeitar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa ser entregue a toda criatura. A toda criatura. E aí, a gente pensa na vida de Estevão, e a gente pensa no discurso dele, e a gente lembra: não é necessário que você esteja à frente, que você seja o líder, que você seja o apóstolo, para que Deus use você para fazer grandes coisas. Estevão era o diácono da igreja, ele servia às mesas. E Deus se levanta para receber ele nos céus. Estevão nos mostra que não precisamos de nada, nem cargo, nem nomenclatura, nem nome, nem nada, para sermos fiéis e para que sejam feitas grandes coisas através de nossas vidas. Estevão é o tipo verdadeiro de discípulo de Jesus. Ele orou como Jesus orou. Ele foi julgado como Jesus foi julgado. Ele foi morto como Jesus foi morto.
Um discípulo de Jesus vive como um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus imita-o até em sua morte. Nós não temos perseguição no Brasil, mas, por favor, entregue sua vida para que o mundo te persiga de tão doido que você é por Jesus. Morra para que Jesus viva através da sua vida. E aí, quando a gente morrer para a nossa vida e vivemos a vida de Cristo, talvez nós teremos a honra de ser recebido por esse Cristo na eternidade. Seremos recebidos por Ele a partir de nossa morte. Entrega a vida para Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós sejamos como Estevão. Amém? Vamos orar. Obrigado por esse tempo. Amém? Deus, eu oro agradecendo esse ambiente, agradecendo essa palavra. Senhor, o discurso de Estevão é muito forte, muito pesado. Nos ajuda a não ser como esses homens que rejeitaram o seu Santo Espírito. Pai, nos ajuda a ser e ter intimidade com as Escrituras e ler a Bíblia e entender a Bíblia, para que nós sejamos cheios do Teu Espírito através da leitura bíblica. Pai, que nós possamos obedecer a Ti e entregar o que o Senhor tem nos dado, assim como Estevão entregou, a ponto de sermos questionados, porém nós teremos intimidade com a Sua Escritura e nada vai faltar na nossa palavra. Pai, a Bíblia fala que o Seu Espírito nos guiará em toda a verdade. Pai, nos guia a entender a verdade, para que sejamos como Estevão, um discípulo que orou como Cristo, viveu como Cristo, foi traído como Cristo, perdoou como Cristo perdoou, e foi entregue o Espírito, como o Espírito de Jesus também entregou ao Pai. Pai, para que sejamos recebidos na eternidade por Ti. Deus, abençoa cada pessoa em cada lar que está ouvindo isso agora ou depois. Tem misericórdia de nós. Convence-nos nossa rejeição ao Espírito do nosso pecado. Pai, não nos deixe apedrejar os profetas que o Senhor tem levantado. Pai, em nome de Jesus eu oro agradecendo por isso. Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, Senhor, porque essa furadeira começou só agora. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Gente, muito obrigado a todos que estão conectados. Obrigado a todos que vão assistir depois. Que seja para a glória de Deus. Semana que vem, se Deus quiser assim permitir, estaremos aqui de novo sábado pela manhã e falaremos de Atos 8. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe muito vocês. Ótimo sábado, ótimo dia e ótimo domingo. Um abraço. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Glória a Deus.